Boa noite a todos. Sintam-se bem-vindos nessa casa de luz, nessa casa de oração, onde um acolhe o outro e todos nós somos acolhidos pela espiritualidade superior. É muito bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui para ouvir uma reflexão, para receber um passe, para nos abraçar, para nos acalmar, aumentar a nossa fé, a nossa coragem e iluminar os nossos dias. Nós queremos lembrar, antes da reflexão da noite, que após a doutrinária nós temos sempre os passes que acontecem aqui no salão, onde todos nós recebemos como se fosse um curativo, um agrado, uma luz, um cuidado da espiritualidade. E as pessoas que recebem o passe individual é por conta de um tratamento, passaram por um tratamento e a espiritualidade indica para essas pessoas um atendimento individualizado. Mas nós todos aqui também somos atendidos com muito amor, porque mesmo antes de estarmos aqui, a espiritualidade já está aqui há horas, preparando esse lugar para nos receber com muito amor. Então, nesse intuito, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, é sempre com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor, que a gente se dispõe a esse trabalho, a esse serviço no bem, que faz muito bem para nós que estamos aqui. Dito isso, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos do corpo físico, elevando o pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, pedindo a luz, a paz, o amor, que Jesus nos oriente, nos aconchegue, nos ilumine, abençoando a todos nós, mas que essa bênção se estenda a todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades na Turquia, na Síria, que eles também recebam as bênçãos do alto. A todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, em casas de recuperação, em asilos, enfim, Pai querido, onde tiver um irmão necessitando, que a Tua luz possa chegar como um bálsamo consolador. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Meus queridos, então a doutrinária dessa noite falaremos aqui em torno da autoanálise. E para iniciar, eu trago esse livrinho Cirurgia Moral, ditado por Lancelin a João Nunes Maia, que diz assim sobre a autoanálise: a nossa luta é a maior de todas as batalhas. É aquela em que não precisamos sair fora de nós mesmos. É a guerra interna do corpo a corpo, do pensamento ao pensamento, da vontade à vontade. É de dever moral que façamos um exame profundo na nossa conduta. Pesquisa essa que vai nos trazer muita felicidade, muita paz. No entanto, a princípio vai parecer difícil. Alguma vez já pensaste na tua conduta, no que tange a teu dever ante a sociedade? Já procuraste observar o que falas durante o dia e o que fazes no decorrer desse tempo? A observação de nós mesmos é trabalho importante na importância da vida. Gostas de falar o que te vem à mente? Sabemos que isso pode parecer um prazer, mas é um prazer momentâneo que pode nos trazer distúrbios de difícil reparação. Vê o que pensas e analisa o que falas, para que não entres em dificuldades maiores que aquelas com as quais já lutas para vencer no dia a dia. Coloca-te, meu irmão, frente a frente com as tuas qualidades. Imagine que fosses tu que estivesses escutando o que falas aos outros
e procura sentir o que teu ouvinte sente. A autoanálise é serviço divino que nos empresta valores e nos faz descobrir o céu dentro de nós, enriquecendo o nosso coração, acendendo luzes em todos os nossos sentimentos. Toda alma que poda as suas investidas no mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade em todo o seu andar. Então, meus queridos, a gente fala hoje aqui sobre a autoanálise. Por quê? Porque muitas vezes nos parece fácil analisar a vida do nosso próximo, apontar o erro alheio, educar o filho do vizinho, sanar as dores da amiga. Mas quando isso é conosco, é mais complicado. Porque às vezes nós estamos tão voltados para olhar o outro, a recriminar o outro, a julgar as atitudes alheias, porque a priori é mais fácil do que adentrar as nossas. Então, é muito importante nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre quais são as nossas conversas, as nossas escolhas, as nossas atitudes. É importante refletirmos quanto a isso, porquanto somos nós os responsáveis pelas nossas caminhadas, escolhas e vivências, enfim. É muito importante essa visão para a nossa vida como um todo. Muito bem, mas afinal, o que é a autoanálise? E a doutrina diz que é um processo sistemático e permanente de efeitos diários e contínuos, onde vamos ao encontro de nós mesmos. É uma investigação sistemática, aprofundada das nossas raízes, das nossas histórias, dos nossos acontecimentos pessoais, tendo como finalidade descobrir as causas reais dos nossos problemas, descobrir inclusive as causas das nossas doenças, conhecer a natureza, a proporção, a função dos acontecimentos e suas relações em nossa vida. E ela nos ajuda promovendo o despertar da nossa consciência, o despertar de nós mesmos. Nós precisamos criar essa condição de indivíduos, de seres, do meu eu, conduzidos muitas vezes apenas pelo meio, empurrados pelas situações que nos são colocadas, e muitas vezes vamos seguindo a vida no automático e esquecemos de parar e olhar para dentro. É uma fase dolorosa, muitas vezes, essa autoanálise. É uma fase dolorosa de autotransformação, porque vai mexer com lembranças, vai mexer com feridas que muitas vezes estão guardadas, escondidas de nós mesmos, que muitas vezes estão no nosso inconsciente, mas acabam por interferir no nosso crescimento pessoal, no nosso amadurecimento. E é preciso encarar e ressignificar tais situações. E para que serve a autoanálise? Nós nos analisamos para nos conhecermos, e esse é um processo. Nos analisamos para nos conhecermos, porque o conhecimento, o autoconhecimento, aqui diz no dicionário, autoconhecimento significa conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos que caracterizam o indivíduo por si próprio. E ainda somente com essa visão, não pautada ainda na imortalidade da alma, já nos diz muito da importância desse projeto na nossa vida. Porque através disso temos condições de reconhecermos nós como seres individuais, como indivíduos. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 1, ela esclarece: o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento
do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Com a paz. Então, dessa forma, nós podemos entender o autoconhecimento como um meio, uma ferramenta utilizada para a nossa melhoria. Quem não quer melhorar? Para a nossa lapidação, para a correção das nossas imperfeições individuais. E isso ocorre sempre por essa busca interior. Mas a gente pode ainda perguntar, por onde começar? Peraí, eu tenho que me analisar para me conhecer. Mas por onde eu começo? Haroldo Dutra Dias é um expositor espírita e em uma de suas apresentações ele nos indica um caminho. Ele nos descreve 3 sistemas da nossa vida que facilitam esse processo. 3 sistemas. O sistema pessoal, sistema social e o sistema transpessoal. Nós vamos analisar um pouquinho cada um deles. O que seria o sistema pessoal? O sistema pessoal é eu comigo mesma. Diz respeito a mim, a minha pessoa, as minhas potencialidades, o que eu gosto, o que eu faço, o meu caminhar, o que me torna um indivíduo, um ser único, o que me difere dos outros. Isso é meu sistema pessoal. Como o meu modo de agir e de reagir perante os fatos, os meus pensamentos, os meus verdadeiros sentimentos, as minhas ações, aquilo que eu sou de verdade, enfim, a forma como nós levamos a nossa vida, como que nós conduzimos nossos dias. Esse é o nosso sistema pessoal. E aí, aqui ainda diz assim, a maneira como respondemos aos eventos que nos são apresentados. Como a gente reage aos acontecimentos, o que para mim muitas vezes pode ser uma coisa muito difícil, para o Norberto pode ser uma coisa muito fácil, não é mesmo? O que é um desafio para mim é tranquilo para o outro e assim por diante. Isso é o nosso sistema pessoal. E as perguntas sugeridas nessa autoanálise desse sistema é: quem sou eu? Quem sou eu? Vocês já pararam para pensar? Quem sou eu? Do que eu gosto? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha função nesse planeta? O que eu vim fazer aqui? Eu vim passear? Qual é o meu propósito? O que eu quero para mim? No que eu quero me transformar? O que eu quero da minha vida amanhã, hoje, amanhã, depois? Então, outra pergunta importante, o que eu tenho feito para mim, indivíduo? Porque muitas vezes a gente faz tanto pelos outros, mas a gente acaba às vezes nos deixando um pouquinho de lado. O que eu tenho feito para mim? Então, são questionamentos a respeito do nosso sistema pessoal, eu comigo mesmo. O segundo sistema que o Haroldo nos indica é o sistema social. É eu, minha relação, eu com o outro. É a nossa vida em sociedade. Como eu me conduzo perante a coletividade. É a nossa vida comunitária, a nossa consciência ecológica, a consciência de como eu sou na sociedade, no grupo que eu participo, lá na escola do filho, na casa espírita, no local de trabalho, como eu me conduzo no meio dos outros, como é a minha conduta, tem a ver com cidadania, com consciência ecológica, tem a ver eu com os demais. E as perguntas sugeridas: como eu me relaciono com o próximo? Como eu sou como pessoa? Será que eu sou legal? Será que eu sou uma boa companheira? Será que eu sou um bom colega de trabalho?
como eu me comporto com o próximo. Estou tendo empatia ou não? Eu estou sendo uma pessoa grosseira, talvez áspera, ou estou sendo uma pessoa mais comunicativa, mais fechada? Enfim, são questionamentos para ver a minha posição na vida junto dos demais. Como eu me comporto? Quais as minhas atitudes e atuações nos grupos que eu participo? E o terceiro sistema, e talvez seja o mais negligenciado, é o transpessoal. E o que vem a ser isso? É a minha relação com Deus, ou se preferirem, minha relação com o alto, com o superior, com o universo. Não faz diferença, cada um dá o nome que achar melhor, mas é essa minha relação com o superior. São elementos que estão ligados à nossa espiritualidade, à nossa fé em Deus, a nossa lida com o universo, com o ser superior. É o conjunto de nossas potencialidades e habilidades que nascem conosco. São fatores que falam do intangível. É aquilo que nós não enxergamos, que muitas vezes não conseguimos descrever, mas temos a certeza que é real, que existe. É o que nos faz nos sentirmos muito mais além desse corpo físico que um dia vai acabar, vai morrer, vai apodrecer. É aquilo que nos faz ter certeza que nós somos mais do que isso. É aquilo que talvez, se algum momento de angústia, talvez o desequilíbrio desse nosso sistema transpessoal talvez seja o causador de uma angústia que andamos tendo pela vida. Então, nós englobamos aqui aspectos transcendentes da personalidade, de fatores capazes de nos trazer esperança, de nos trazer a fé, uma visão do futuro, uma visão mais ampla do mundo, sabe? Não só essa visão corpórea, material, mas aquela nossa visão do todo, do planeta apenas, não, mas de todo o universo, de Deus, da fé, da coragem, das potencialidades, da espiritualidade. O aspecto transpessoal tem a ver com a nossa relação com o intangível. Por exemplo, quando eu tenho um problema e eu faço uma oração, eu tenho a fé, eu tenho aquela certeza, essa é a nossa relação transpessoal, sabe? Essa certeza. E aí nós temos umas perguntas também sugeridas. No que eu acredito? No que eu estou acreditando? Eu acredito em Deus? Eu acredito em algo superior? Ou estou levando a minha vida, pautando a minha vida apenas neste mundo físico, naquela coisa automática de levantar, tomar banho e trabalhar, se alimentar, voltar para casa? É só isso? No que eu estou acreditando? Como andam os meus pensamentos, os meus sentimentos em relação à minha espiritualidade? Então, esse sistema transpessoal é a minha relação com o ser superior. E esses três sistemas, resumidamente, ele nos é indicado para analisar em que situação estamos na nossa vida, como seres, com relação a nós mesmos, ao outro e à espiritualidade. E o Livro dos Espíritos, ele vem nos auxiliar com a pergunta 919, que diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso espiritual e individual. Esse sábio da antiguidade é Sócrates. Sócrates viveu na Terra lá por 400 anos antes de Cristo. Veja quanto tempo atrás. E lá ele já ensinava a gente procurar essa busca de nos conhecer.
E ele dizia que somente desta forma, através disso, desta ferramenta, é que nós seríamos felizes. Somente através desta ferramenta, desta forma, nós conseguiríamos crescer, progredir. Ainda na pergunta 919, nós temos um relato de Santo Agostinho. E eu gosto muito de citar esse relato, porque ele faz... ele dá uma despertada na gente, porque muitas vezes nós estamos acomodados já naquele circuito do automático e nos sentimos, às vezes, eu estava conversando até com uma amiga, amortecidos. Parece que a gente é jogado e vamos indo, e vem problema e vai problema, e nós estamos indo. Mas Santo Agostinho, ele nos ensina, e ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que se fizera e perguntava a mim mesmo se eu não faltar a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Dirigi, pois, a vós as mesmas perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E aí, como estamos? Vejam que interessante. Santo Agostinho nos indica para o final de cada dia nós passarmos por um balanço analítico de como foi o nosso dia. Se nós cumprimos bem o nosso dever, se fizermos tudo aquilo que nós precisávamos ter feito, se fomos legais, se fomos, ou o que nós não fizemos direito, o que nós poderíamos ter melhor em nós, o que pode ser reformado em nós. Então, Santo Agostinho descreve esse formato analítico como uma forma de nos conhecermos para crescermos, para melhorarmos, para o outro dia a gente estar melhor. Porque muitas vezes a gente quer, eu quero dias melhores para a minha vida. Ok, mas o que eu vou fazer para contribuir com os dias melhores? Eles não vão vir sozinhos. Eu preciso ter uma atuação na minha vida. Afinal, a plantação é minha e ela é livre. A colheita, porém, sempre é obrigatória. Mas nesse contexto, Santo Agostinho nos traz as perguntas como forma de nos trazer respostas sobre nós mesmos. Então nós podemos entender que o autoquestionamento realmente serve como uma forma prática de sabermos quem nós somos, sabermos de verdade. E à vista disso nós podemos ver no que nós podemos estar melhorando, no que nós podemos estar colocando os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Porque reclamar da vida, a gente já reclama, mas o que a gente faz para ela se tornar diferente? O que nós estamos fazendo com os nossos dias? Todas as manhãs nós acordamos e temos o dia todinho a nosso dispor. E são as nossas escolhas. Eu posso escolher acordar totalmente aborrecido, amargurado e andar por aquele dia dessa forma. Como eu posso escolher andar mais quieto, cabisbaixo, mas também alegre e agradecido. Então são as nossas escolhas. E ainda, se tivermos alguma dúvida de como está a nossa conduta, o Livro dos Espíritos, ainda citando o mesmo, nos traz na pergunta 621 que Allan Kardec faz. Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Simples assim. Porque na nossa consciência está a centelha divina. Na nossa consciência estão as leis de Deus. A gente sabe o que está certo e o que está errado, está ali.
Basta a gente procurar, dar uma procuradinha, que a gente sabe o que é certo e errado. Quando nós falhamos, lá no fundo a gente sabe que está falhando, porque é a nossa consciência, é a nossa centelha divina nos indicando um ponto vermelho, que não está legal, a nossa consciência. Jesus também, quando viveu na terra, através de parábolas, reflexões, ele fazia as pessoas se questionarem, trazia personagens, mas fazia, por exemplo, nós podemos trazer 2 exemplos aqui, a parábola do semeador. Lá tinham diversos tipos de terra, no pedregulho, no espinho. O que é aquilo? É a forma como a gente escolhe as nossas plantações, aonde que a gente quer chegar. E isso faz com que a gente se questione que tipo de semeador que eu estou sendo. Ou então até a parábola do bom samaritano, que lá passam diversas pessoas perante um necessitado e como é que ele responde àquela situação. E o bom samaritano auxiliou aquela pessoa necessitada. E se fôssemos nós? Então Jesus também, ele fazia as pessoas pensarem e refletirem. Jesus não trazia nada pronto, ele falava por parábolas, mesmo porque a época era aquele formato que as pessoas iam compreender os seus ensinamentos. Jesus veio nos ensinar a amar, e através das suas parábolas, através dos seus exemplos, e a gente pode ir também se questionando: o que eu tenho feito com esses ensinos de Jesus? Eu tenho seguido? Eu tenho procurado ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa legal? Como é que tem sido os meus dias? Mas a gente não pode pensar em grandes acontecimentos. Nós temos que pensar no nosso dia a dia, nas miudezas do nosso dia, nas entrelinhas do nosso dia, para saber mesmo como eu estou sendo. E assim, nós temos várias sugestões de roteiros para concretizar mudanças em nós. Porque quando a gente faz essa autoanálise, a gente vai encontrar pontos que não estão harmônicos e precisam ser mudados. E aí a gente vai entender como é que eu lido também com a mudança. Como é que eu lido com fatores que nos surgem na vida, que às vezes a gente encontra perdas, encontra ganhos pela vida. Eu consigo levar isso de acordo? Eu consigo levar uma perda tranquilamente? Ou eu saio brigando com todo mundo, como se os outros fossem culpados? Então, meus queridos amigos, a vida, ela é grandiosa e ela é cheia de oportunidades para que nós possamos nos conduzir melhor por ela, porque nós não viemos a passeio. A notícia que eu tenho que dar a vocês hoje é que nós viemos aqui para crescer, para aprender, para melhorar. Nós não podemos simplesmente sofrer e continuar na mesma situação. Ok, vamos sofrer, vamos ter que passar por isso, por aquilo, mas vamos crescer. Vamos tornar esse sofrimento algo produtivo, que sirva para alguma coisa, senão amanhã eu vou ter que sofrer de novo a mesma coisa para aprender aquela lição. Não viemos aqui só para sofrer. Não é essa a ideia. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que nós sigamos os seus ensinamentos com a cabeça erguida, que a gente vá conquistando fases na nossa caminhada, que a gente vá mudando de ano, que a gente vá passando de primeiro para o segundo, é isso. Ele nos quer ver formados, seus filhos felizes, alegres, agradecidos. Por isso que a gratidão é tão importante, porque quando a gente se sente grato, o nosso corpo, o nosso corpo fala. A gratidão faz a gente brilhar, faz a gente crescer, a gente ilumina os nossos dias através da gratidão. Não é aquele muito obrigado por um favor, não. É um sentimento de gratidão, é nos sentirmos gratos pela vida, é termos certeza
certeza que somos filhos de Deus e não estamos aqui para passar os dias apenas de segunda, sexta e sábado e depois vir segunda de novo. Não, nós somos mais que isso. Nós somos filhos de Deus, nós somos únicos, nós somos fortes, somos pessoas iluminadas e somos vencedores já por estarmos nesta vida. Quantos estão aguardando uma oportunidade para reencarnar e nós já conseguimos? Existem batalhas? Sim, todos nós. Se vocês conhecem alguém aqui nesse planeta que não passou por um problema, ou não passou por um desafio, ou está passando, por favor me apresentem. Eu não conheço. Todos temos obstáculos e desafios, isso é fato. A diferença é como nós vamos lidando com cada um desses obstáculos que lhes são apresentados. E quando a gente vai crescendo, tem coisas que a gente já não sente, a gente vai lidando melhor pela vida. E esse roteiro de mudança começa por um ponto importante, é ter humildade. Humildade para se autoanalisar e perceber que eu não estou pronto. Perceber que eu tenho sim falhas, imperfeições, que eu tenho necessidades de ressignificar alguns fatos na minha vida. Reconhecer que eu tenho pontos fracos, sim. Eu tenho feridas ainda abertas. Ok, tudo bem, nós temos. Então, o primeiro lugar é a gente ter humildade de nos reconhecer imperfeitos. E aí nós vamos seguindo. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a definir o que deve ser modificado em nós. O que está em nós atrapalhando a nossa caminhada. E fazer algumas metas. Analisar o que precisa em nós de reforma, de modificação. E um caminho é começar pelos hábitos e vícios danosos ao nosso corpo e ao nosso espírito. Quando a gente analisa e observa, poxa, eu estou com um vício que não está me fazendo bem. Seja um vício moral ou um vício físico, pode ser um cigarro, pode ser um excesso de bebida, pode ser a maledicência. Cada um sabe de si. Então, quando a gente identifica isso a ser mudado, nós temos que procurar, então, definir passos, qual que é as minhas prioridades. Porque se eu quiser mudar tudo de uma vez, nós vamos nos frustrar. Porque não são coisas fáceis de mudar, muitas vezes, são hábitos. E hábitos são coisas que estamos acostumados a fazer daquela forma. Então, nós temos que ter calma e paciência conosco mesmo. Definir o que a gente quer mudar, colocar uma sequência, prioridades, o que em mim está mais urgente, o que está mais me atrapalhando nesse momento, o que está impedindo o meu sorriso nesse momento, o que está atrapalhando a minha saúde agora, o que eu preciso, que vício que eu preciso deixar nesse momento e seguir, escolher essas prioridades de vícios e defeitos a serem eliminados, né? Então nós temos vários, cada um sabe o seu, e aí escolher. E o que é importante, nós temos a prática da oração. A oração, a prece, ela é restauradora, ela nos reequilibra, ela nos fortalece, ela melhora as nossas intenções, melhora as nossas emoções. Quando nós tiramos um tempinho para fazer uma prece, não precisa de 2 horas, não. A prece verdadeiramente sentida, ela pode ser breve, mas ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sentida, ela tem que ser essa nossa comunicação com o alto. E aí está o nosso sistema transpessoal. Então, as nossas palavras para com Deus têm que ser verdadeiras, pedindo auxílio para essas mudanças, a compreensão do que nós precisamos e orar. Porque a oração, ela nos conduz à força, ela nos conduz ela nos dá força e equilíbrio para seguir e para conseguir aquilo que a gente se determinou a conseguir. E nós
também, pode parecer que nós só nos preocupamos com o nosso lado inferior, mas nós também precisamos cultivar as nossas virtudes. Nós já temos muitas virtudes, nós já temos muitas coisas boas, então que nós possamos também, no próximo passo, alavancar essas nossas virtudes, né? Fortalecê-las, melhorá-las, e aí também trocando o orgulho pela humildade, sabe? A vaidade pela modéstia, a inveja pela resignação, o ciúme pela piedade, talvez, a avareza pela generosidade, e assim a gente vai mudando. O ódio pela afabilidade e doçura, vingança pelo perdão. Se tem coisa que é uma perda de tempo, é tal da vingança, é uma perda de energia indescritível. Então vamos mudar essa vingança pelo perdão. Vamos mudar a intolerância pela misericórdia, a impaciência pela paciência, a ociosidade pela dedicação, o julgamento pela indulgência. E transformando esses maus hábitos e esses vícios em virtudes, em melhoramento, e nós seremos os principais ganhadores com essas nossas atitudes. Então, meus irmãos, eu tenho a dizer para vocês que a autoanálise e o autoconhecimento têm o intuito de nos tornar pessoas mais felizes. É esse o intuito. Não porque não teremos mais problemas, não. Mas porque em estando mais felizes, em nos conhecendo, nós vamos conhecer como lidar com os nossos problemas. Nós vamos estar lidando com eles num campo conhecido. Isso nos trará mais segurança, mais coragem de encarar os problemas para resolvê-los. E assim nós vamos indo pela vida, porque pessoas felizes, elas contagiam o seu entorno com leveza, com uma doçura, com harmonia. É agradável estar perto de quem é feliz. Seres nessa sintonia não sentem inveja, não maltratam, não destroem, nem tampouco amarguram outras vidas, porque elas não precisam disso. Afinal, já são felizes. Que possamos nós, meus queridos, ser a cada dia mais felizes, mais realizados e mais agradecidos. Pois, como dizia Chico Xavier, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E essa era a reflexão dessa noite. E como mensagem final, para pensarmos ainda um pouquinho mais, vem Casimiro Cunha nos dizer, no livro Notícias do Além, através de Chico Xavier, nos trazer uma dieta espiritual, onde ele diz assim: ergue-te cedo e bendize o sol da renovação, começa o labor do dia no convívio da oração. Trabalha espontaneamente no que te cabe fazer, espalhe o serviço em torno, além do próprio dever. À frente de quem precise, não transites de relance, socorre enquanto puderes toda aflição que te alcance. Cultiva a intenção correta, estende o braço cortês, escuta com vigilância e fala com sensatez. Esquece a própria pessoa, mas ante o bem coletivo ampara a causa de todos na compaixão de olho vivo. Atende aos tratos da vida, na obrigação sem atraso, defende a própria saúde e come no prato raso. Bebe água limpa da fonte, coloca o banho em rotina, repousa durante a noite no estudo e na disciplina. Se a mágoa chega e te fere, exerce a bondade e vence-a. Todo conflito reclama firmeza na paciência. Resguarda a paz em ti mesmo e em todo mal imprevisto recorre ao receituário do médico Jesus Cristo. E nós que aqui ficamos, vamos ficar com o nosso pensamento elevado,
com o coração cheio de fé e confiança, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade do amor, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aconchego, da alegria, das dificuldades, da paz e da harmonia. Que Jesus nos ilumine em todos os momentos e que possamos estar com o coração aberto para receber esse passe, que essa energia penetre todo o nosso ser, banhando de luz, de esperança, de paz e de bênçãos que nós mais necessitamos. Então, queridos amigos, vamos aguardar esse passe na certeza do bem recebido. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.